Bom, a gente já tratou rapidamente ontem aqui sobre o uso de vídeos de inteligência artificial. Isso foi lançado pelo Partido dos Trabalhadores. Isso está despertando aí muita discussão, tanto no meio político quanto no meio também da tecnologia e, claro, da população. Esses vídeos que a gente está acompanhando, esse vídeo que a gente está acompanhando e foi divulgado pelo PT, né, nas redes do PT, é um vídeo produzido por inteligência artificial. Ontem fizemos aqui no UOL uma reportagem trazendo mais detalhes sobre o que está em jogo. É uma reportagem da Laila Neri e que fala que o PT está investindo em vídeos feitos por inteligência artificial para inflamar essa batalha com o Congresso. E eles querem utilizar essa disputa entre os pobres e os ricos. Então a gente vê aí na inteligência artificial, pobres criados por inteligência artificial, ricos criados por inteligência artificial e eles nesse embate. Ontem, cerca de 270 influenciadores participaram de uma reunião virtual com o PT, justamente para discutir uma estratégia de isso, de certa maneira, viralizar, né? E essa é a novidade, né? Vídeos produzidos por inteligência artificial. Tem muita gente falando sobre isso e eu acho até muito curioso aqui, né? Por exemplo, o Pablo Augusto, que sempre participa conosco, ele falou o seguinte: até que ponto produzir um material com inteligência artificial pode ajudar o governo, o PT, a se comunicar melhor? Isso não vai desumanizar ainda mais a comunicação? Quer dizer, os pobres construídos por inteligência artificial. Foi um erro aí? Está sendo um erro ou você acha que é uma ideia bacana, Sakamoto? Olha, do ponto de vista, pensando do ponto de vista estratégico, foi um gol que o PT fez. Porque é o seguinte, o PT, a esquerda, ela se comunica muito pior do que a direita nas redes sociais, mas muito pior, né? É pior mesmo, sabe? E aí os números mostram isso. A direita se comunica, tem um impacto em redes sociais mais do que a somatória da esquerda, do centrão, de todo mundo junto, muito maior. Né? Eu discordo, por exemplo, do conteúdo, por exemplo, do Nicolas Ferreira. Eu acho que ele distorce coisas, o deputado distorce coisas em muitos dos seus vídeos. Porém, ele dá um banho em comunicação em muitos lados em muitos nomes da esquerda. Né? O governo tem tido esse problema e essa dificuldade. Enquanto isso, a gente vê formações da direita, da extrema-direita, com influenciadores, inclusive para uso de inteligência artificial. Houve um evento com a presença da Meta, do Google, tudo em que se discutiu e que se ensinou para influenciadores da direita, da extrema-direita, como usar a inteligência artificial, de tudo isso. E é válido. A questão, na verdade, da IA não é o uso da IA, mas é o uso da IA para, você pode usar uma IA para você representar uma ideia, para você tentar colocar uma ideia. O problema é quando a IA está sendo usada para enganar, mostrando, olha, essa pessoa disse isso quando não disse. Aí você cria uma imagem do Lula, do Bolsonaro, da Dilma, do Temer, do Boulos, do Nicolas Ferreira, dizendo algo que não disse. Ou de pessoas usando inteligência artificial para imputar crimes a terceiros. Ou para divulgar notícias falsas. Mas para ilustrar o debate político, eu acho que faz parte. Eu acho que, na verdade, eu colocaria, na verdade, um aviso de que é IA. Eu sempre acho bom colocar um aviso de que aquilo foi gerado via inteligência artificial. As pessoas percebem. Percebe não. Percebe não. Eu sou a favor, seja qualquer peça produzida da esquerda ou da direita, que se coloque lá, peça produzida por inteligência artificial. Mas eu acho que se isso for usado para fazer o debate político, seja a esquerda ou a direita, acho que vale a pena. E eu acho que é o seguinte, talvez esse seja, Fabiola, o caminho que a esquerda vai adotar, porque para poder alavancar a sua produção online, sabe? Olha, então eu vou ilustrar utilizando isso. Eu não acho, repito, a menos que a pessoa utilize a ferramenta de inteligência artificial, um VEL 3 do Gemini, que é o que boa parte desses vídeos são baseados, são a plataforma que faz, que produz vídeos até 8 segundos,
a menos que a pessoa utilize isso para distorcer a realidade, para exemplificar o discurso, eu acho que é uma boa e eu acho que isso pode ajudar a esquerda a correr atrás desse prejuízo, que é um prejuízo gigante. E não nos enganemos, a própria, repito, a direita, a extrema-direita tem feito formações, tem feito reuniões, tem feito eventos com os seus, inclusive com a presença de plataformas como convidadas para poder bombar a questão do uso da inteligência artificial. A eleição de 2026 vai ser uma loucura. Por quê? Uma coisa, e eu termino dizendo isso, é você usar a IA para ilustrar ideias. A outra coisa é usar a IA para distorcer falas de personagens existentes, de contar mentiras, de outros pontos que podem colocar em risco o debate eleitoral. Devido à criação dessas plataformas, o lançamento das plataformas que permitem a produção de vídeos e áudios praticamente que indistinguíveis da realidade, 2026 vai ser uma loucura. E eu digo uma coisa, o TSE e a Justiça Eleitoral não vão estar preparados para um impacto que o uso criminoso, eu estou falando uso criminoso, é uma outra coisa, o uso criminoso de produção de vídeo e áudio de IA vai ser na eleição. Vocês estão achando que está muito bom os vídeos agora? Daqui até um ano e pouco, quando a gente vai ter a plataforma, vai ser uma loucura e vai ser barato. Aliás, tá crescendo muito essa discussão, né? O direito à realidade, quando a gente fala de inteligência artificial. Até o Eduardo Saron fala muito sobre isso, inclusive, sobre essa questão do direito à realidade. É uma coisa que está crescendo muito nas discussões em todos esses fóruns internacionais. Agora, é interessante aqui no nosso chat, tem gente falando assim, olha, o Maílson Queiroz, ele diz... Pobres contra ricos não funciona mais. Está aí o erro, na minha opinião. Isso é um erro, é esse caminho. Aí tem aqui, a Marisa fala, os bolsonaristas quando fazem é legal, estão antenados, estão à frente. Quando é o governo é sempre criticado. Aí a Maria de Lourdes também vem para cima de mim. Ela fala, está incomodada, Fábio? Então está dando certo. Eu não estou incomodada, eu só passei a pergunta para o Sakamoto. E o Sakamoto falou que, na opinião dele, foi um golaço o uso de vídeos da inteligência artificial. O que eu trouxe de pergunta foi a pergunta do Pablo aqui, que ele acha que isso pode desumanizar a comunicação, quer dizer, eles saírem com a inteligência artificial, que é o que está sendo utilizado hoje em dia, né? Só para você permite completar, tem um ponto interessante, eu estava conversando com uma pessoa do governo, porque essa questão pobre versus rico é o que está colocado. Só que eles estão tentando levar o debate neste exato momento para ricos versus classe média. Né? Essa polarização, e aí gente da comunicação do governo está tentando fazer com que essa discussão, eles querem fazer essa discussão, querem botar, mas mais do que pobre versus rico, porque os pobres, por mais que o governo perdeu um pouco a tração sobre eles, ainda tem bastante tração. Eles estão querendo fazer o quê? Fazer um distanciamento entre os super ricos e a classe média. Tanto é que esses produtos de inteligência artificial, eles fazem o quê? Olha, a classe média que ganha 3 mil, 4 mil reais por mês está pagando mais imposto do que o super rico que ganha não sei quantos milhões por mês. Então, eles estão, na verdade, o governo está tentando fazer uma leve mudança para quê? Para antagonizar exatamente o super rico e a classe média. Se vai conseguir ou não, eu não sei. E aí, Josias, é um acerto ou não usar vídeos da inteligência artificial? Pobres e ricos criados pela inteligência artificial para poder conversar com a população, isso desumaniza ou não a comunicação, né? É um acerto ou não? Para quem está conosco na TV, a gente vai ao intervalo, mas o Josias fala sobre isso no nosso YouTube. Vai lá, Josias. Até aqui, Fabíola, o PT e o governo vinham sofrendo nocautes sucessivos na internet. A derrubada do IOF no Congresso reacendeu no governismo a centelha da velha e boa luta de classes. Agora, é melhor usar a inteligência artificial do que exercitar a estupidez natural de apanhar nas redes sociais sem esboçar uma reação. O problema não é o meio, mas a mensagem. Como todo recurso tecnológico, a inteligência artificial é uma ferramenta, você pode usar lícita ou ilicitamente. O governo está usando uma ferramenta para difundir uma mensagem. Seria mais honesto que esclarecesse que o comercial, que o vídeo faz uso da inteligência artificial. Mas aqui não se está falseando a voz de ninguém, a imagem de ninguém, está tentando o governo e o partido passar uma mensagem. Mas, a meu juízo, é uma mensagem defasada,
porque se o problema do governo fosse uma desconexão com o pedaço mais pobre da sociedade, se o Congresso estivesse fazendo esse contraponto de tal sorte que este pedaço mais humilde enxergasse no governo o seu defensor, a essa altura o Lula estava bombando nas pesquisas. Se o brasileiro pobre enxergasse no Lula ainda o seu defensor mor, o primeiro defensor, o defensor primaz dos seus interesses, o Lula não estaria enfrentando as dificuldades que tem nas pesquisas. Né? Então, não sei se essa mensagem é suficiente para resolver o problema de popularidade do presidente. Ele enxergou na queda do IOF, na derrubada do IOF no Congresso, a oportunidade de fazer esse discurso, está agora se apropriando daquele projeto do fim da escala 6:1, está jogando todas as suas fichas no bom projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000. Então ele está fazendo esse jogo, que é um jogo eleitoral. Melhor isto, Fabiola, como disse, do que apanhar nas redes sociais sem esboçar reação. Mas note, Fabiola, que até aqui não há uma resposta ainda da oposição. A oposição que sempre foi muito presente nesse meio eletrônico, nas redes sociais, ela observa. Por que essa observação ainda sem uma resposta? Porque é preciso ver se está funcionando, se o governo está sendo bem sucedido, se o PT está sendo bem sucedido. Porque, do contrário, você vai dar uma resposta e aí você ajuda a potencializar aquela mensagem que não está tendo a repercussão que o seu emissor desejaria. Então, perceba que, até agora, a oposição, muito presente, muito assanhada nas redes sociais, ela ainda não respondeu. Então, a guerra está no meio. É preciso ver se a mensagem do PT e do governo terá o objetivo, alcançará o objetivo desejado. E o primeiro sinal para saber se a mensagem foi bem recebida nas redes sociais é a resposta da oposição, que até aqui está em silêncio, talvez porque não queira potencializar uma mensagem que ainda não surtiu o efeito que o governo gostaria, que o PT gostaria. E o Sakamoto até falou sobre a gente já voltou para quem está conosco na TV, a gente está falando sobre os vídeos de inteligência artificial que foram criados pelo PT e que devem ser utilizados pelo governo. Quer dizer, vão ser utilizados dessa maneira, né, o Sakamoto, né, compartilhando esses vídeos e usando os influenciadores para essa mensagem também viralizar pelas redes sociais. E você até falou sobre a informação de ser vídeos de inteligência artificial. Aí tem gente aqui falando, mas isso nunca foi escondido, mas você diz colocar mesmo ali como uma marca d'água, alguma coisa assim. Exatamente. Tá. Eu acho que vale para o PT, vale para o PL, vale para bolsonarista, para petista, para todo mundo, para ateu, para cristão. Eu acho que deveria, pensando em eleição principalmente, pensando em eleição, porque agora é uma coisa que inclusive é bastante orgânica. Você tem gente produzindo isso, independentemente de estar no centro do governo. Tem gente do governo produzindo, tem gente que tem apoiador produzindo, uma coisa descentralizada. A questão... E por quê? Porque é barato. Tipo, o véu... Repito, não estou fazendo merchan, não. O véu 3 do Gemini e do Google gerou uma revolução nesse sentido. E existem outras ferramentas iguais, né? Agora, eu acho que para a eleição, Fabiola, tem que ser muito claro, deixando muito claro que é gerado por inteligência artificial, sabe? Até porque isso pode causar um problemão. Isso pode gerar manipulação de opinião. Porque em eleição, com o negócio pegando fogo, qualquer pessoa faz qualquer bobagem e aí a gente pode parar numa situação como na Argentina. Na Argentina, você teve... inclusive o partido do ex-presidente Maurício Macri saiu prejudicado por conta de produção de inteligência artificial de apoiadores do seu aliado Milei.